Olá, muito bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa vida, o que criou os céus e a terra, o que possui tudo que neles existem, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, o nosso bom pastor que deu a sua vida pela nossa vida. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque não tem remédio para a nossa alma em nenhuma outra fonte, senão na palavra de Deus. Não tem cura para a nossa alma em nenhum outro, senão no nosso Deus. Não tem alento para uma população desalentada, se não for em Deus. Não há consolo para nós, se não for no nosso Deus. E nós encontramos a inspiração necessária para buscarmos nele o consolo, o alento, a esperança, a cura, a restauração, a salvação. Tudo isto nós encontramos na santa palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E é por causa disto que nós devemos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Como o nosso Senhor Jesus Cristo falou num dos seus discursos para os filhos de Israel: examinais, pois, as Escrituras, porque credes ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, se nós deixarmos de analisar as Escrituras, nós vamos ficar desalentados, nós vamos ficar angustiados, deprimidos, e não encontraremos em nenhuma outra fonte, em nenhum outro, a inspiração que nós precisamos para uma vida satisfatória. E hoje quero falar com você algo extraordinário. Nós bem sabemos, porque Deus nos fala na sua palavra, que o salário do justo nos últimos dias não é o dólar, não é a libra, não é o real ou qualquer outra moeda corrente, mas o salário do justo nos últimos dias é a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a vitória que vence o mundo que jaz no maligno é a nossa fé no Deus vivo, é a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus falou: credes em Deus e credes também em mim. Se nós não depositarmos a fé no Deus vivo, nós não vamos alcançar dele o que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu falo muito da fé, falo da volta de Jesus, porque as duas coisas estão ligadas. A fé me remete para uma perspectiva de esperança. E qual que é a minha esperança hoje? É a volta do Senhor Jesus para buscar a igreja dele, o corpo dele, os convidados dele, né? Como ele chama, né? Ele manda numa das parábolas que ele ilustra algo poderoso em relação ao reino de Deus, porque ele falava por parábolas para que as pessoas, os discípulos, eles compreendiam, porque depois, sempre no particular, quando ficava a dúvida em relação à parábola, que é uma comparação, aí Jesus explicava para eles no particular, né? Mas para a multidão ele sempre falava por parábolas, por comparação. E em uma dessas comparações ele falou assim: como pode, né, os convidados jejuar, quando ele foi questionado ali
pelos seus adversários, pelos escribas e fariseus, que estava sempre interrogando ou procurando uma oportunidade para tentar contra ele, para poder tentar matá-lo, né? Matá-lo e tirá-lo dos seus caminhos, porque eles achavam que Jesus Cristo era uma ameaça para eles, né? E num dessas ocasiões, quando eles questionam o Senhor Jesus a respeito de jejum, porque os demais jejuavam, os escribas jejuavam, os fariseus jejuavam, os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus Cristo não. Aí Jesus fala para eles, como é que pode, né? O convidado jejuar, os convidados jejuarem enquanto o noivo está presente, né? Como pode eles jejuarem enquanto é tempo da festa, o noivo está presente? Um dia será tirado o noivo e aí então eles jejuarão, né? Então nós somos, além de ser o corpo de Cristo, nós somos também os convidados do Senhor para as bodas do Cordeiro, tá? Além de sermos convidados também, nós somos os seus amigos. Ele falou, eu não chamo vocês de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas eu chamo vocês de amigos. Vós sois os meus amigos, vocês sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então é muito importante nós termos isto, o nosso posicionamento no nosso Senhor Jesus Cristo é algo sólido e não inabalável. Nós somos o corpo de Jesus Cristo e cada um de nós somos membros individuais deste corpo. E como membro individual do corpo de Cristo, nós precisamos guardar a nossa fé no Senhor. E a nossa fé, na verdade, ela tem um poder, ela exerce um poder. Qual que é o poder? O poder de nos levar a Deus, o poder de remover as montanhas, o poder de alcançar o impossível de Deus para a nossa vida. Os filhos de Deus, eles são pessoas favorecidas por Deus de uma maneira extraordinária, como que nós já passamos da morte para a vida, isso já indica o quanto que nós somos favorecidos por Ele. Mas este é o acesso a todas essas maravilhas de Deus, os benefícios de Deus para a nossa vida, nós obtemos através da nossa fé em Jesus Cristo, através da nossa aceitação da sua palavra, através da nossa obediência a Ele. E algo também muito interessante, que a nossa fé, ela tem poder. O poder da nossa fé, ele é revelado por nossas escolhas. Ele põe diante de nós as oportunidades. Aí nós vamos revelar se nós temos fé nele, em Deus e no Senhor Jesus Cristo e na santa palavra de Deus, mediante as nossas escolhas. Mediante as nossas escolhas, porque o poder da nossa fé é revelado por nossas escolhas. O que eu devo escolher? A vida é assim, todo dia nós estamos sendo aí empurrados para fazer escolhas, Começou isso lá no Éden, quando a serpente estava sendo usada por Satanás, chega para Eva e fala para Eva que eles não morreriam se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É porque Deus sabia que eles iam ficar inteligentes, se eles comessem, eles seriam como Deus, e assim eles saberiam o bem e o mal. Mas ela não forçou, não colocou uma faca no pescoço da Eva e a obrigou a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, ela não obrigou. Ela não pôs uma arma no pescoço da Eva e falou, come, de jeito nenhum. Ela usou palavras, ela argumentou, e a Eva saiu dali, depois do diálogo dela com a serpente. Ela foi em que lugar? Em que direção? Na direção da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas ali quem tinha que fazer a escolha também não era a serpente, não era Satanás. Quem tinha que fazer a escolha era ela. E se ela tivesse fé em Deus, na palavra de Deus que havia sido dita a eles, no dia que comerdes o fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Se ela tivesse fé em Deus, se ela fosse crédito na palavra de Deus,
se ela tivesse depositado confiança na palavra de Deus, ela não teria comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja você que ela teve que fazer uma escolha. Quando você lê Gênesis capítulo 3, ela teve que fazer a escolha. E se ela tivesse fé, depositando fé na palavra de Deus, no que Deus tinha dito a eles, se ela tivesse fé em Deus, ela não teria aceitado comer a sugestão da serpente e tomado o fruto da árvore e comido. Mas ela fez o quê? Ela deixou de acreditar na palavra de Deus para poder acreditar na palavra da serpente. Ou seja, ela teve que fazer uma escolha. E agora? Chega diante da árvore. A árvore tinha um fruto bom para dar entendimento. Agora ela entendeu isso, que aquele fruto era bom para dar entendimento. Mas ela tinha que fazer escolha. O fruto não ia pular da árvore na sua mão, apesar dela estar ali com o objetivo de comer do fruto. Ela tinha que escolher. Ela pegaria o fruto, ela comeria o fruto, ou ela ficaria com a palavra de Deus? Ou ela acreditaria na palavra de Deus? Não, mas Deus falou que se eu comer dele eu morro. Eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus. Deus não é brincadeira, então eu não vou comer. Ela tinha que fazer a escolha. Então a escolha da Eva era esta. E agora? Eu como ou não como? Se ela comesse, ela estaria recebendo a recompensa que Deus falou para ela, que seria a morte. Se ela não comesse, ela ficaria do lado de quem? Ela ficaria do lado de Deus. Ela não ficaria do lado da serpente, do lado de Satanás. Se ela não comesse, se ela chegasse lá e fizesse a escolha, não, eu não vou comer, porque eu acredito na palavra de Deus, eu tenho fé na palavra de Deus. E ele falou para mim, falou para nós que no dia que dele comer, certamente morreremos. Deus falou isto. Então eu vou ficar com a palavra de Deus. Então a vida, ela é cheia de escolhas. É cheia de escolha. Então o poder da nossa fé, poder da sua fé, da minha fé, é revelado por nossa escolha. Por nossas escolhas. O que eu devo escolher? Eu devo escolher sempre ficar do lado de Deus. Escolher sempre ficar do lado de Deus. Eu preciso ter isto no meu coração, que eu tenho que escolher sempre ficar do lado de Deus. Ficar contra Deus é morte. Ficar contra Deus é escolher o fim trágico para a nossa vida. Então escolho, o que é que eu devo escolher? Pela minha fé, eu escolho ficar sempre do lado de Deus. O que eu não devo escolher? Eu nunca devo escolher ficar contra Deus. Porque quem sou eu para eu ficar contra Deus e achar que eu vou prevalecer? Quem é você para ficar contra Deus e achar que vai prevalecer? Isso é loucura. Quando Deus, através de Moisés, deu leis para os filhos de Israel lá no deserto, nós lemos em Deuteronômio no capítulo 7, e a partir do verso de número 9, nós lemos assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, daqueles que amam e cumprem os seus mandamentos. Então fique sabendo isto, tá? Fique sabendo isso. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles, ou aos que o amam, ou aqueles que guardam e cumprem os seus mandamentos. Então, aqui foi revelado para eles como que seria uma reação de Deus, ou a condução de Deus para as suas vidas, ou o resultado da sua vida com Deus. Aí estava agora nas mãos deles, demonstrar o poder da sua fé,
Estava nas mãos daquela multidão, que quando eles foram para o Egito, era pouco mais, era o quê? Cerca de 70 pessoas. E agora era uma multidão que Deus com braço forte havia tirado do Egito. Mas uma multidão que recebeu a orientação de Deus. Como que eles deveriam proceder? E a cada ações das suas vidas dependia de fé. Fé é ter a convicção de que Deus, Ele responde. É a certeza dos fatos que não se vê, a convicção dos fatos que não se vê. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então eles precisavam agir pela fé. Para que eles chegassem àquela geração que saiu do Egito como escravo libertado da escravidão, não era para eles passarem 40 anos no deserto e morrer lá, era para eles serem abençoados e entrarem na terra de Canaã, e na terra que manava leite e mel, conforme a promessa de Deus para Abraão, Isaque e Jacó. Era para isto, mas nós sabemos que eles não fizeram isso, não andaram na fé. Não depositaram a sua fé no Deus Todo-Poderoso, não demonstraram que tinham fé, porque a fé ela tem poder, o poder que é revelado nas nossas escolhas, o que eu devo escolher, o que eu devo fazer, eu devo ficar do lado de Deus ou eu devo ir partir contra Deus. Então Deuteronômio, que significa a repetição da lei, é muito interessante porque já estava chegando, eles estavam chegando na terra da promessa, na terra de Canaã, na terra que Deus tinha jurado a Abraão, Isaque e Jacó que daria a eles, a descendência deles, que era aquele povo que lá estava. Mas eles tinham que demonstrar o poder da fé, acreditando no que Deus falava por boca de Moisés. E já como é repetição da lei, muitos já tinham ficado pelo caminho. Era uma geração que havia nascido no deserto, que estava ali. Mais uma vez, essa geração que havia nascido no deserto era para ouvir a voz de Deus e obedecer cabalmente. Porque eles haviam visto seus pais, que haviam sido tirados do Egito, haviam ficado para trás. E ficado para trás por quê? Porque não obedeceram a Deus, não tiveram fé em Deus. Não guardaram aliança com Deus. Então, o exemplo que eles tinham diante dos seus olhos era a vida dos seus próprios pais. Não era a vida de uma pessoa estranha, de um distante, era a vida dos seus próprios pais que haviam saído do Egito e haviam ficado pelo meio do caminho, pelo deserto, que haviam morrido no deserto porque não haviam dado crédito à palavra de Deus. Agora, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 26, eu gosto muito desta passagem, ela é maravilhosa. Veja isso para você ver. Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso de número 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então aqui está, pondo Moisés dizendo para eles, Deus falando por boca de Moisés, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Claro que só vai obedecer a Deus quem crê em Deus. Só vai obedecer a Deus quem tem fé em Deus. A pessoa que não tiver fé em Deus, a palavra de Deus vai entrar no ouvido e vai sair no outro. A pessoa que não tem fé em Deus, ela não consegue andar em santidade. E este povo aqui demonstra isto. Olha, é tão claro, o texto é super claro, não tem nada não tem nada que eles não compreendessem aqui. Hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição.
A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Então é muito interessante porque, pastora Carmen, mas isso aqui foi escrito no Antigo Testamento e foi escrito para o povo de Israel. Exatamente. O povo que recebeu a promessa, o povo que recebeu a aliança, o povo que recebeu a palavra de Deus, o povo que Deus chamou do Egito, tirou da escravidão e assentou na terra de Canaã, para que deste povo viesse o Cristo, viesse o Salvador do mundo, ou seja, um povo de grande importância, um povo que deu o Cristo para Deus, mas ainda Deus continua com a sua aliança com eles, apesar deles ter rejeitado o Senhor Jesus Cristo, mas isso foi algo também que já estava no plano de Deus, porque era para nos favorecer. Porque o endurecimento deles, como Paulo falou, o endurecimento deles favoreceu a nós, os gentios, nós que não éramos povos judeus. Então, enquanto o coração deles estava endurecido, nós tivemos o nosso coração aberto pelo poder de Deus, pela graça de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. Pela graça de Deus, um favor que nós não merecíamos. Agora, se diante de tudo isto, diante de todo esse favor alcançado de Deus, de toda essa misericórdia manifesta na nossa vida, de Deus ter nos dado a fé, nos dado o Salvador, o Cristo, nos dado os mesmos privilégios dado ao povo de Israel, se diante de tudo isto, nós ainda não conseguirmos manifestar a nossa fé em Deus, é porque os nossos corações também estão endurecidos contra o Senhor, assim como endurecidos estavam os corações dos filhos de Israel lá no deserto. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A mesma coisa que nós podemos ir lá para o Novo Testamento e ler João capítulo 3, o verso 16, quando Jesus, na sua conversa com Nicodemos, ele fala, o que importa no capítulo 3 de João, no verso 16, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Perecer é apodrecer, para que você não apodreça, para que eu não apodreça, para que eu tenha vida eterna, para que eu não apodreça no inferno, que eu não passe a eternidade queimando no fogo do inferno. Ele enviou o seu Filho para que eu creia nele e tenha a vida eterna. Agora, Cristo vindo ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, ou seja, não houve fé em seus corações. Apesar de toda a obra do Senhor Jesus, apesar do poder de Deus ter sido revelado, mas infelizmente uma maioria esmagadora prefere rejeitar Jesus Cristo, se levantar contra ele, caluniá-lo e se colocar como inimigo do Senhor, inimigo da cruz de Cristo, inimigo da palavra de Deus, inimigo da fé, inimigo do Senhor declarados. Tudo por quê? Porque as suas obras são más, seus corações são ruins. O mesmo que aconteceu com os filhos de Israel. Deus coloca a bênção e a maldição, mas as pessoas preferem a maldição. Então nós temos que tomar cuidado, porque a nossa vida ela é repleta de escolhas, de situações que nós vamos ter que fazer escolhas. Até a roupa que nós vamos vestir, nós temos que escolher. Que roupa que nós vamos vestir? Que prato, o que nós vamos comer hoje? Qual será a mistura do dia de hoje? Todo dia nós temos que fazer escolhas, no nosso cotidiano, nas coisas insignificantes, nas coisas comuns, corriqueiras do dia a dia, e nas coisas importantes também, que vai decidir a respeito do nosso futuro. Como nós lemos em Atos capítulo 5, na escolha de Ananias e Safira. Depois desse casal ver a escolha de Barnabé e outros que pegavam as suas herdades, as suas propriedades e vendendo-as, trazia o dinheiro correspondente à venda e depositava aos pés dos apóstolos, para que eles então usassem aqueles recursos, aquele dinheiro, conforme estava sendo necessitado ali para a obra do Senhor, conforme a necessidade da obra, conforme os apóstolos compreendiam que aquele dinheiro precisava ser utilizado para o fim que eles entendiam que era uma urgência, uma emergência, ou socorrer o necessitado, ou sustentar os que pregavam o evangelho, fazer a obra. Então o dinheiro era levado, e eles faziam conforme aquilo que era necessário, que estava necessitando. Aí o que acontece? Ananias e Safira
vendo aquela obra maravilhosa. E claro, eles não queriam ficar de fora, vendo aquele mover glorioso e tendo eles também uma propriedade. Aí o que eles decidem? O texto diz para nós que eles então resolveram vender também a propriedade e levar o dinheiro e colocar aos pés dos apóstolos também. Só que o que eles fizeram? Eles venderam a propriedade, mas na hora de levar o dinheiro, eles fizeram uma escolha. E qual foi a escolha de Ananias e Safira? Foi uma escolha desprovida da fé. Uma escolha que não tinha fé. Eles não estavam sendo movidos pela fé, porque o poder da nossa fé é revelado nas nossas escolhas. Então eles não estavam demonstrando que a fé que eles tinham no coração era uma fé morta. Não era uma fé que correspondia com o que Deus esperava deles. Aí o que eles fazem? Os dois, marido e mulher, entram em comum acordo, dizendo ele para ela: olha, eu vendi a propriedade por X, portanto, mas eu vou guardar a metade e eu vou levar só a metade. E se porventura alguém te perguntar se a propriedade foi vendida por 50 mil, digamos assim, né? Vamos colocar um número aqui. Se eles perguntarem se a propriedade foi vendida por 50 mil, você confira isso, tá? Você confirma, tá, Safira? Fica aqui imaginando o Ananias falando para sua mulher. E a sua mulher, que não tinha sabedoria, podia ter dito: não, meu marido, não vou concordar com você nesse negócio não, porque isso não é demonstração do poder da nossa fé. Se nós temos fé em Deus, então o poder da nossa fé vai ser revelado agora. Vamos entregar tudo, do jeito que Deus colocou no nosso coração, do jeito que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Mas eles não fizeram isto. O que eles fizeram? Eles pegaram, esconderam a metade, levaram a metade, levando Ananias a metade, a outra metade. Chegou lá todo felizinho da vida para entregar aquela oferta. E o Ananias, ao deparar com o Pedro, que era o responsável pela obra, achando que podia enganá-lo, quando Pedro pergunta para ele: Ananias, tu vendeste aquela propriedade por tanto? Sim. Por que você deixou Satanás iludir você, enganar o seu coração, fazer você mentir? Por que você deixou o diabo fazer isto? Então ele fez uma escolha de deixar-se enganar por Satanás. Ele escolheu ser enganado por Satanás e ainda querer enganar o apóstolo Pedro, enganar o Senhor. Aí o Pedro fala para ele, né? O que o Pedro fala para ele? Pedro fala para ele que ele não havia mentido para os homens, mas ele havia mentido para Deus. Você não mentiu para os homens, você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Ele teve a escolha errada. Ele demonstrou que ele não tinha fé em Deus, que a fé dele estava na propriedade que ele possuía, no dinheiro que ele havia conquistado naquela venda. Sabe o que aconteceu, não é? Ele caiu morto. E entrou os rapazes, pegou o corpo de Ananias, o levou e sepultou. Passado um tempo, chega lá a sua esposa, talvez preocupada, porque ele havia demorado, estava demorando. Chega lá a Safira, provavelmente também toda alegrinha à procura do marido. E quando ela entra na porta, o que ela ouve do Pedro? Ela ouve: Safira, ô Safira, aconteceu assim, Safira? Por que você concordou com seu marido nesse negócio? Olha aí a porta, está os pés dos homens que sepultaram o seu marido, porque mentiram contra o Espírito Santo. E eles também levarão a ti e te sepultarão na mesma hora. Ela caiu morta e ela foi sepultada também. E tudo isso, por quê? Porque fez a escolha errada. Demonstrou não ter fé. Porque quem tem fé obedece a Deus, faz o que Deus manda, como nós vimos aqui em Deuteronômio no capítulo 11. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição.
A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Nós precisamos entender uma coisa, que não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Mas o nosso comportamento tem que demonstrar a nossa fé. As nossas escolhas têm que demonstrar a nossa fé. Como a palavra do Senhor diz, que Deus não poupou anjos que outrora rebelaram contra ele, mas os reservou para castigo, como Judas escreve. Deus não poupou anjos, Deus não poupou Ananias e Safira. E se eu não demonstrar, apesar de não haver nenhuma condenação sobre a minha vida, mas se eu não demonstrar que eu ando na fé, que eu sou da fé, que eu nasci de novo, que eu sou uma nova criatura, eu corro o risco de viver como a igreja da Laodiceia. A igreja que deixava o Senhor Jesus Cristo batendo do lado de fora, e enquanto que ela estava lá dentro, guiando a sua vida como ela bem queria guiar, e não conforme o poder da fé. E Jesus chama a atenção, fala, você diz que é rica, mas eu te digo que você é pobre, miserável, cega e nua, como nós lemos no capítulo 3 de Apocalipse. A carta do Senhor Jesus à Laodiceia, chamando a atenção daqueles crentes, porque a fé que eles tinham não trazia a realidade, o poder de Deus. A fé que eles apresentavam era uma fé que não representava de fato o poder de Deus, era uma fé morta. Era a igreja, era o povo do Senhor Jesus, era a igreja do Cordeiro. Mas mesmo assim demonstrava o quê? Uma fé morta, porque não obedecia ao Senhor, confiava só em si, fazia o que bem queria. É claro que todos os dias os crentes da igreja da Laodiceia, eles tinham que tomar decisões. E as decisões que eles tomavam, e refletia, demonstravam, né? Ia demonstrar o poder da fé. Se eles tinham ou não tinham fé. Então o poder da nossa fé é revelado por nossas escolhas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível buscar santidade também. Porque uma pessoa que não tem fé, ela não se preocupa com a santidade, ela não está nem aí. Ela vive a vida como vive o mundano e não está nem aí. E se alguém for chamar a atenção, hoje nós estamos vivendo um tempo tão complicado, que se nós pastores for chamar a atenção do membro da igreja, para ele consertar o que precisa ser consertado, para ele regularizar o que precisa ser regularizado, você sabe o que acontece? Muitos deles abandonam a igreja, muitos deles abandonam a obra. Se você for chamar a atenção dele, regulamenta isso. Vamos pegar, por exemplo, um casal, marido e mulher, que já constitui uma família, que moram juntos há muitos anos, mas não habilitou a sua vida conjugal, ainda vivem sem casar, sem regularizar a vida conjugal. Aí você chega, o pastor chega para ele, a pastora chega para ele, para aquele casal, e fala, olha, vamos regulamentar essa situação, regulamenta o seu casamento, para que Deus abençoe a união de vocês, para que vocês continuem sendo um instrumento de bênção, um referencial do amor de Deus para as demais famílias. Vamos regulamentar essa situação aí, vamos habilitar o casamento de vocês, vocês já são marido e mulher, então nada impede vocês de habilitar esta união de vocês. Se você insistir muito, a pessoa sai da igreja e vai para outra igreja que ninguém vai exigir nada dela, e vai ficar sentadinho lá no banco. E se porventura um dia for descoberto que eles ainda não habilitaram a sua vida conjugal, é capaz deles sair dali e ir para outra igreja também. Então as nossas decisões, ela demonstra o quê? O poder da nossa fé. O que eu tomo a decisão de fazer no meu dia a dia está demonstrando o poder da minha fé, que é revelado pelas minhas escolhas. Então eu preciso lembrar, assim como Deus falou para os filhos de Israel, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se guardar os meus mandamentos, e a maldição se desobedecê-los. E assim, do jeito que Deus falou para eles, aconteceu. Quando eles obedeciam, eles eram abençoados.
Mas quando eles esqueciam do Senhor e começavam a agir como agiam os mundanos, os incrédulos, os que não faziam parte da nação de Israel, que não tinha aliança com Deus, eles eram entregues nas mãos dos seus inimigos. A nação de Israel é posta como um exemplo para a nossa vida. Coisas ruins que eles fizeram que nós não devemos fazer, quanto mais nós, que estamos caminhando para chegar nos céus, para chegar no paraíso. Então nós temos que tomar cuidado. Jesus Cristo falou para o Pedro: Pedro, o diabo, ele reivindicou a sua vida para poder se andar com você, Pedro. Mas eu intercedi por você. Ou seja, o Pedro, ele não estava se comportando como deveria se comportar. Isso estava dando a Satanás o direito de querer se andar com a vida dele. Ou seja, pegar aquele homem e acabar com ele, destruí-lo. Porque ele não estava andando conforme o querer de Jesus. Jesus fala para ele: Pedro, quando você converter... Tinha 3 anos que ele andava com Jesus. Quando você se converter, você consola os seus irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos tumultuar a nossa vida. E Jesus falou também que muitos naquele dia chegariam lá e diriam para o Senhor: Senhor, aqui estou, eu fiz tantas coisas maravilhosas lá. E o Senhor vai dizer assim: aparta de mim, maldito, para o fogo do inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Também é uma coisa muito séria. Então nós temos que tomar cuidado, porque estamos chegando aí no tempo do fim. Os sinais estão diante dos nossos olhos. A vinda de Jesus Cristo é algo iminente. A grande tribulação também é algo iminente. O surgimento do anticristo é algo iminente também. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos negligentes com a nossa fé, negligente em completar aquilo que Deus mandou nós fazermos, ser fiel até o fim. Jesus falou: ser fiel até a morte. Então vamos tomar cuidado, porque o que nós temos, alguém quer tomar. Por isso Jesus falou: cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Quero agora orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai celestial, que nos amou sem nós sermos merecedores do teu amor, que perdoou os nossos pecados sem que nós fôssemos merecedores de sermos perdoados, que através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, foi pago a dívida que existia, que constava, meu Pai, em nosso nome diante do Senhor. O teu Filho, meu Deus, pagou essa dívida por nós. E que o Senhor nos ajude, meu Deus, que na nossa caminhada nós venhamos ser agradecidos ao Senhor e vivamos uma vida de fé, uma vida, meu Deus, que na hora de fazer as escolhas, que nós venhamos escolher aquilo, meu Pai, que venha glorificar o teu nome e exaltar ao Senhor, que é digno de todo respeito, que é digno de toda honra, que é digno de toda obediência, que é digno de toda adoração. Perdoa, meu Deus, se muitas vezes nós temos guardado em nosso coração a dúvida, meu Deus, que é inimiga da nossa fé. Perdoa, meu Deus, se nós temos ouvido espíritos enganadores que nos levam até mesmo a rebelar contra o Senhor, e às vezes nós agimos como inimigos do Senhor. Como Alexandre o Latueiro, que tumultuou a vida do apóstolo Paulo. Como Ananias e Safira, que se comportou como se fossem 2 mundanos. Como Judas Iscariotes, que andou 3 anos com Jesus Cristo, mas não aprendeu a obedecer a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que isso não ocorra conosco, meu Pai, mas que nós guardemos em nossos corações a fé santíssima e o desejo de te obedecer sempre, meu Deus. Que nós tenhamos esta certeza na nossa alma, que o Senhor é o Deus que é digno de todo louvor e adoração. E que tudo que nós fizermos seja feito para a honra e a glória do nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Toma as nossas dificuldades nas tuas mãos, os problemas que está tirando a nossa paz, que está colocando, meu Deus, angústia no nosso coração. Toma nas tuas mãos, meu Pai. Nós lançamos
lançamos sobre ti a nossa ansiedade, entregamos em tuas mãos as nossas necessidades, com a total certeza que o Senhor sabe cuidar de nós e vai nos dar o livramento em nome do nosso Senhor Jesus. E nós te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a ser fiel até a morte, para a honra e glória do Senhor. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, que Deus, nosso bondoso Pai, abençoe a sua vida. E não se esqueça que o poder da sua fé, que o poder da nossa fé é revelado por nossas escolhas. Então, na hora de fazer uma escolha, ore a Deus, peça ao Espírito Santo para te guiar e você vai tomar a decisão certa, vai ter o resultado favorável, Deus será glorificado e você continuará andando de vitória em vitória, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, eu, pastora Carmen Soares, agradeço a você e até o nosso próximo encontro. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe e vai acabar tudo bem, porque o nosso Deus é o nosso ajudador e Ele é o Deus fiel.